Olá, eu sou a doutora Cláudia Mello Ferber, sou pediatra, homeopata, com pós-graduação em psicossomática e psicopatologia. E nós vamos falar hoje sobre a febre. A febre, ela é um vilão ou é um amigo? Né? A febre, que normalmente é vista por todos nós como um bicho de 7 cabeças, ela não passa de um mecanismo de reação de defesa. Ela é um alarme dado através do aumento da temperatura do corpo. Ela apenas, gente, mostra que o nosso organismo não está funcionando bem, o que pode ter uma causa, como causa um agente tanto interno como externo. Então, vamos lá? Qualquer fator que provoque uma alteração do equilíbrio fisiológico, como por exemplo um traumatismo, uma queimadura, uma infecção, uma intoxicação, etc, A gente chama de somatogênico. Soma é o organismo, a expressão material do organismo, sem a parte psíquica, tá? Então chama-se somatogênico. São esses fatores. Comemos alguma coisa, nos intoxicou, temos uma infecção por um vírus, bactéria, um fungo, Sofremos algo no nosso corpo materialmente falando, a gente chama de somatogênico. E os fatores de ordem psicológica, que também promovem alterações do nosso equilíbrio fisiológico, eles já são chamados de psicogênicos, que são os sustos, as contrariedades, cólera, Quem é que não ficou? Uma mãe que fala, olha, a gente não acha nada, ele tá com febre, mas ontem ele sofreu uma situação assim na escola, nós brigamos com ele, ele acordou com febre, Então tem esses fatores psicogênicos, Tanto os fatores somatogênicos como os psicogênicos podem gerar febre, tá bom? Mas para que serve uma febre? E ela serve então para chamar a defesa imunológica do nosso organismo contra as infecções e situações de estresse, inibindo, em alguns casos, diretamente o seu desenvolvimento, E como é que é o mecanismo? Bom, vamos falar sobre esse mecanismo. É o seguinte, quando o sistema de defesa do organismo detecta a presença de um elemento estranho ao corpo, que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um fungo, Ele começa a produzir um hormônio chamado pirogênio endógeno, que nome feio, Piro vem de fogo, calor, Endo, posição interior, movimento para dentro. Então, pirogênio é isso, tá? Que através de sua ação sobre o hipotálamo, é uma parte do nosso cérebro, uma região do cérebro que controla as condições térmicas do organismo, ele aumenta a temperatura do corpo, modificando aí o seu funcionamento, tá? Muito bem. Todo o organismo se mobiliza para enfrentar o inimigo quando acontece isso. Então, por exemplo, o coração, em vista desse pirogênio que está correndo na corrente sanguínea, ele acelera os seus batimentos para levar mais o quê? Mais oxigênio aos tecidos. O ritmo respiratório fica também acelerado para aumentar a quantidade de proteínas reativas de enzimas protetoras. E grandes quantidades de energia são distribuídas para todo o sistema que delas necessitam. Percebe? É essa a função desse hormônio para ajudar todo o organismo a combater. Por isso, toda vez que nós usamos um antitérmico, para cortar a febre, estamos indo a favor do agressor, eliminando as defesas naturais do organismo. Então, devíamos, isto sim, nos aliarmos ao efeito da febre através da busca persistente do que é que está proporcionando esse estado febril, certo? O pirogênio endógeno, quando aumenta a temperatura do corpo, ele aumenta a capacidade de defesa efetiva, Porque ele promove uma redução da quantidade, olha só, de zinco e de ferro contida no sangue. Você sabia que o zinco e ferro, eles são substâncias vitais para o desenvolvimento das bactérias? Pois é.
Com a redução dessas quantidades, o que acontece? A febre estará forçando o controle da infecção e estimulando a resposta inflamatória do organismo. Você sabe o que é uma inflamação, né? É uma reação protetora localizada nos nossos tecidos, produzidas por tipos diferentes de agressão, que pode ser uma agressão física, uma agressão química. Física, quando a gente bate o joelho, dá um processo inflamatório, incha, né? Química, a gente come algo que não foi bem, que está intoxicado, uma substância química que intoxica, dá um processo inflamatório digestivo. Alérgica, né? Então a gente entra em contato, tem uma predisposição para um alergeno, por exemplo, o pólen, aí a gente tem um processo inflamatório nas mucosas, percebe? Isso é a inflamação, tá certo? E isso se destina, quando possível, né, a destruir, a diluir, a isolar tanto o agente agressivo quanto o tecido lesado. Então esse processo inflamatório, ele vai delimitar aquele local que está, né, sofrendo a agressão e impedir também que o micro-organismo possa ganhar mais espaço, né? Metabolicamente, na verdade, a febre em si já significa uma vitória do nosso organismo contra o inimigo. Você sabia? É ruim quando a pessoa falar para você que nunca tem febre, né? Porque os bichos entram e nem avisa pra gente, né? Então, quando ele excede espontaneamente, está caracterizada a vitória do organismo sobre o agente agressor, né? Quando nós estamos com uma febre alta, significa que nós temos capacidade de detectar que está tendo um corpo estranho e que nós estamos começando o nosso processo de combater a esse agressor, né? Por outro lado, tem-se observado em crianças desnutridas e pessoas idosas debilitadas a ocorrência de infecções gravíssimas sem apresentação de febre, né? Mostrando que elas estão com baixo nível de reação de defesa. Então, gente, a febre, eu pergunto, é um vilão ou é um amigo? É ela que está, né, botando a gente em atenção que nós estamos entrando em contato. Então, muitas vezes, quando nós estamos debilitados, nós não fazemos febre. E eles entram e fazem a festa na roça, como dizia a minha avó, né? Alguns pacientes não podem ter febre alta. É necessário controlá-la, sim, com medicamentos, caso atinjam a níveis muito elevados, né? São os hipertensos, os diabéticos, as pessoas com insuficiência cardíaca, sujeitas à convulsão, porque existe a convulsão febril. Se bem que quando alguém faz uma convulsão febril, tem a tendência hereditária de fazer convulsão febril, ele faz com 37,3, tá? Então, na primeira febrinha já tá fazendo convulsão febril, tá bom? Muito bem. O seu médico, ele deve sempre ser consultado em caso de febre, mesmo sendo ela um mecanismo de defesa, né? Pois existem quadros febris de outra etiologia. Etiologia quer dizer, na medicina, né, que trata a causa das doenças. Então, existem outros quadros que dão febre. Por exemplo, quadros neurológicos, quadros tumorais. Então, sempre que tem febre, procure sim o seu médico, procure o seu pediatra ou o seu médico, tá? Muito bem, continuando. Lembre-se que o medicamento homeopata tem a propriedade de reequilibrar a energia vital do organismo, permitindo uma melhor e mais rápida resposta contra o agressor. E não só fica nisso não, hein? Porque mentalmente, quando o medicamento homeopata também está atuando, né, na parte emocional. Tanto que quando alguém tem uma febre, a gente não dá sempre o mesmo medicamento, né? A gente vai olhar, nós vamos olhar como aquela pessoa age, como é que é a personalidade dela, o caráter, a forma, a postura, como ela age, ela é intolerante à contradição, né? No caso de criança, que tudo, quando ela é intolerante à contradição, se joga, grita, berra, não importa a idade, não importa aquela faixa etária que a gente espera disso, mas fora até da faixa etária. Ou é mais calma, mais tranquila, quando ela tá na febre, ela tá ali deitadinha na cama, quietinha, a outra tá gritando, chorando, quer colo, fica no colo da mãe chorando, certo? Uma tem uma febre que ela fica vermelha, né? Chega, você põe a mão assim de longe, tá irradiando calor. A outra fica pálida na febre,
Vocês estão vendo? Uma fica com a cor a gente fala assim, os lábios, né, vermelhos. Tem tantas coisas dentro da febre que um sua, outro transpira, um tem calafrio, outro não tem calafrio. Então todos esses sintomas diferenciam na homeopatia para nós darmos a medicação específica para aquele momento, né, daquela febre. Fora as outras causas, tá muita sede? Não. Tá, porque a gente pensa, porque tá com febre vai ter sede. Tem pessoas que durante a febre não tem sede. Outros têm muita sede. Outros ficam secos, outros ficam úmidos, né? A mão úmida. Então é importante, esses detalhes dentro da homeopatia fazem a diferença, né? Para nós escolhermos a medicação adequada, para reequilibrar o indivíduo, a sua energia vital, né? Porém, não podemos esquecer que toda doença, ela começa na mente, né? Pois só adoecemos, ou seja, permitimos a entrada dos agentes agressores porque estamos emocionalmente desequilibrados, tornando-se mais vulneráveis a esses agentes. Eu digo aqui, né, no meu consultório, que muitas vezes, né, eu digo assim, eu não vou pegar nada hoje, porque eu tô feliz, tô contente. Aí vamos supor que eu briguei em casa com algum familiar meu, aí chego já irritada, né? Aí o outro pode espirrar lá na esquina que eu já estou com a minha imunidade baixa. E isso é importante a gente perceber, a gente ter essa noção, né? Que toda doença, até mesmo vírus, porque se fosse assim, numa sala de aula, uma criança lá tem meningite, todo mundo pegaria meningite, né? Não é todos que vão pegar meningite. Tem vários fatores que vão influenciar, inclusive a parte mental e emocional. Por isso que é importante a gente perceber que toda doença começa, né, aqui, ó, na mente da gente. Cada ser humano faz a própria doença, ou melhor, forma a patogenesia, né? A doença, a sua personalidade, o seu fator psíquico do seu organismo é que vai gerar, vai ter essa sensibilidade, essa suscetibilidade. A cura, ela deve se iniciar de dentro para fora, dos órgãos vitais mais internos para os externos. Então, é o que mais interno. E o que é mais interno, senão os nossos sentimentos, né? Os sentimentos mais encontradiços que podem nos desequilibrar emocionalmente, tornando-se mais vulneráveis às doenças, são os seguintes. Número 1, abandono, solidão, perda. Número 2, mortificação, humilhação. Número 3, desprezo, rejeição, a pessoa sentir-se que ela foi posta de lado. 4, pena, mágoa, pesar. 5, permanecer inconsolável. 6, saudade, nostalgia. 7, frustrações ou decepções amorosas, ingratidão. 8, ressentimento, rancor, vingança. 9, ódio. 10, ciúme. 11, antecipação com ansiedade. 12, cólera. 13, indignação. 14, desvalia, desamparo, inutilidade. 15, remorso. 16, ansiedade de consciência, ou seja, o sentimento de culpa, né? Ou seja, amigos, os seus sistemas o nosso sistema imunológico deve acostumar-se a trabalhar e a responder prontamente quando solicitado. Não o vicie com a inércia, né? Uma vez que ele produziu os anticorpos necessários ao ataque do agente agressor, ele memoriza o mecanismo de combate àquele agente, não permitindo a ocorrência daquela doença, e aprende cada vez mais a sair-se bem do inesperado. Isso é muito importante agora nessa época de coronavírus, exatamente por isso, né? Está tendo recidiva, sim, mas é interessante deixar que o sistema imunológico seu aprenda a trabalhar, né? Que ele saia da inércia. Quando a gente usa muitos outros medicamentos, né, a gente impede que o próprio organismo comece a trabalhar. Por isso é importante deixar ele aprender a se defender, né? De uma maneira bem simples. A alta temperatura combate os vírus, bactérias, fungos, assim como se ferve a água para matar os micróbios. Entre aspas, né? Dizem que a mais de 38 graus centígrados, as bactérias, elas não conseguem se subdividir, né? Olha que interessante. Mas nada disso não adianta se não revermos os nossos sentimentos mais profundos e tentarmos reequilibrar
a nossa energia vital. Isso é muito importante, né? E eu deixo aqui para vocês os livros que eu pesquisei para trazer para vocês esse resumo, né, sobre a febre. Tá no Compêndio de Homeopatia da doutora Maria Regina Nassif, Mamãe Eu Quero da doutora Sônia Hirsch e Aos que Tratam pela Homeopatia da doutora Célia Barolo, todos homeopatas, né? Então eu gostaria de deixar aqui o meu obrigada e que isso possa ter servido a você, né, para clarear um pouco a mente sobre a febre. Que assim seja.